Então a gente começa principalmente com a influência maior dele, James Brown. No começo de tudo, quando muitos achavam que ele tinha uma influência de blues, do próprio dançarino, um dos maiores dançarinos do mundo, que é Fred Astaire, muitos deles, mas a maior referência de música, de imagem, de tudo que ele representava como músico, foi o James. E uma entrevista dele falou que um dos maiores artistas que ele representava, que dizia que ele tinha orgulho de ter iniciado a carreira dele, foi o próprio Michael, principalmente com a ópera. Então, uma das maiores referências de tanto dele quanto do próprio Prince e outros foi o James Brown. Desculpa, gente, rapidinho. Então a gente entra depois de tudo, em 68. No começo de tudo, né? Jackson 5. Um dos maiores grupos naquela época. Revolucionou todo um contexto de música, todo um contexto da época, com garotos negros, principalmente, fazendo uma representatividade muito grande do que eles acreditavam, que era uma música que era entre família e era de um povo que realmente era pobre. Então, eram crianças fazendo música, era uma questão de empoderamento da época. Jackson 5 não só revolucionou a parte social, mas o simples fato de ser um dos primeiros desenhos com negros foi do próprio Jackson 5. Então, uma das maiores carreiras e um dos melhores pontos que se existiu do Michael em toda a sua carreira, que é mostrar que eles, como pessoas negras, também estavam naquele ambiente que era muito difícil, que era finalzinho dos anos 60, dos anos 70, poderiam representar todo um povo. Agora eu passo a palavra à minha amiga. Bom, trazendo um pouco da neurociência do ritmo e do movimento, que influenciou bastante na carreira do Michael, né? Ele explica que o cérebro humano é naturalmente atraído por padrões rítmicos, né? O trabalho do cantor, construído em parceria com Quincy Jones, utilizava uma técnica chamada contraponto rítmico, onde percussões, palmas, beatbox sobrepostos acionam fortemente o cerebelo e os gânglios da base. Essas são as áreas responsáveis pelo processamento de tempo, controle motor, fazendo com que o cérebro responda com a vontade de se mover fisicamente, que é o famoso groove. Para ele, cada faixa vocal funcionava como um fio que se entrelaçava aos outros, formando uma obra coesa e rica em detalhes. E o Michael era bastante detalhista. Essa visão explica por que suas músicas carregam tanta identidade própria. Eram feitas inteiramente por ele, nota por nota, voz por voz. O resultado desse método é simples de perceber. Músicas que atravessam décadas e continuam soando atuais. Quem hoje, na nossa geração, não conhece o Michael, por mais antigo que seja, por mais que tenha passado a época dele, pessoas novas, contrapondo gerações, acabam virando fãs, se identificando, amando, e isso perlonga muito tempo. O Michael não apenas cantava, ele construía universos sonoros. E essa técnica única é uma das razões pelas quais seu legado permanece inabalável no mundo da música, né, gente? Reconhecido. A gente vai falar um pouco do impacto social e racial do Michael. Em 83, o Michael fez história, ao se tornar o primeiro artista negro a ter seus videoclipes exibidos repetidamente na MTV,
que era padronizada por videoclipes de cantores brancos, né? Nos primeiros meses de 83, artistas brancos eram o foco principal do programa, incluindo Phil Collins, Duran Duran, Tom Brady, Def Leppard e muitos outros, que obviamente estavam no auge de suas carreiras. O Michael se destacou e somente em 83, quando Billie Jean dominou as paradas da Billboard e alcançou o primeiro lugar no Hot 100, que a MTV começou a exibir os videoclipes de um artista negro com frequência. Então, ninguém parava de falar do Michael depois de Billie Jean, né? Já no ano seguinte, em 84, ele foi marcado pela febre de Michael com Thriller, que rendeu 8 prêmios Grammy, 8 American Music Awards, reconhecimento do presidente Ronald Reagan e uma reunião oficial com seus irmãos e se tornou o álbum mais vendido de todos os tempos. Desde então, a MTV também mantém uma relação próxima com Jackson. Aos 26 anos, ele já era indiscutivelmente uma lenda. A revolução da música e os seus videoclipes. A gente vai falar um pouquinho só pra gente ter uma ideia como é que foi essa revolução. Ele teve uma revolução audiovisual e narrativa antes da era Jackson, né? Os videoclipes eram, na maioria das vezes, gravações simples de artista cantando em estúdio ou apresentações ao vivo. Algo básico, mas que até a descoberta do Michael, do que ele poderia fazer para as pessoas que assistiam, já era revolucionário. O cantor mudou esse cenário ao introduzir, Michael Jackson transformou a música em um entretenimento global ao elevar os videoclipes de simples ferramentas promocionais a produções cinematográficas de alta complexidade. Ele uniu coreografias icônicas, narrativas completas e superproduções, quebrando barreiras raciais na MTV e redefinindo o show business para sempre. Todo mundo lembra de Thriller, como é que foi, que era um cinema. A gente falar um pouquinho do Billie, né, os curtas-metragens que ele fez, que ele transformou clipes em produções com roteiro, grandes diretores e efeitos especiais de cinema. O impacto de Billie Jean, que quebrou a barreira racial da MTV ao se tornar o primeiro artista negro. O fenômeno de Thriller, lançado em 83, o clipe é de 14 minutos, com temas de terror e zumbis, é amplamente considerado o divisor de águas da história do mesmo, do Michael. A gente fala um pouquinho da dança e performance, né? Não tem como falar do Michael sem falar do que ele fazia no palco. Então, ele revolucionou o entretenimento, sob presença de palco impecável, coreografias complexas, inovações visuais. Suas performances ao vivo iam muito além do simples show, transformando em mega eventos cinematográficos que ditam tendências até hoje, né? E vamos falar quem não acompanha o Michael como uma tendência. O Moonwalk, né, que é um famoso passinho, tentei fazer o Matheus dançar, mas ele não concordou. Imortalizado na apresentação da música do Billie Jean, no especial de Motown 25 em 83. Essa técnica, né, de dança, onde o artista parece caminhar para frente enquanto desliza para trás, tornou-se sua assinatura. A inclinação antigravidade, que para mim é surreal, famosa no clipe nas turnês do Smooth Criminal, utilizava sapatos especiais patenteados que se prendiam ao palco, permitindo inclinar o corpo em 45 graus. Eu nem com sapato especial eu conseguiria fazer. A presença de palco. O rei do pop combinava uma técnica de street dance e pop inacreditável, com passos clássicos, sapateado e movimentações rápidas, tudo executado com muita energia atlética de tirar o fôlego. As turnês históricas que ele fez, a gente começou com a Bad World Tour de 87 a 89, sua primeira turnê mundial, quebrou recorde de público, consolidou sua imagem como uma potência em shows ao vivo, porque até então as pessoas tinham uma noção do que ele fazia na TV, e é o que ele apresentava. Então, quando ele começou com a turnê, as pessoas iam também muito curiosas, porque elas iam ver presencialmente, o que ele ia apresentar. E aí, ele arrasou, como sempre, quebrou
todos os recordes. A Dangerous World Tour, que foi de 92 a 93, conhecida por sua grandiosidade, com efeitos especiais de alta tecnologia e famoso momento em que ele deixava o palco usando um jetpack. Naquela época, gente. A Story World Tour, de 96 a 97, uma turnê massiva que passou por diversos continentes, misturando sucessos clássicos com fortes apelos visuais e temáticos. A gente vai falar também um pouquinho da moda e do estilo do Michael, né? Que ele tem a marca registrada dele, que popularizou elementos de moda inconfundíveis, com a luva branca, cravejada de cristais, jaquetas militares, chapéus fedora, meias brancas e mocassins pretos. Rebelde na moda, como chamavam, suas escolhas causadas e teatrais influenciavam designers de moda, quebrando normas de gênero e estilo na época, estilo e figurino. Seus trajes militares, jaquetas de lantejoulas, o famoso chapéu de fedora e a luva cravejada de cristais criaram uma identidade visual imediatamente reconhecível, né? Todo mundo, quando quer falar, lembrar do Michael, coloca alguma coisa dessas vestimentas e a gente já sabe com o que está se representando. Então, gente, voltei. Uma das principais coisas que o Michael foi e é até hoje é o que ele trouxe para as outras pessoas, tanto na sua carreira quanto o próprio ser humano que ele era. O Michael, quando se lesionou, ele doou todo o dinheiro que ele fez da cirurgia dele e da multa que ele levou com a queimadura da Pepsi para doar para as pessoas que precisavam, que era o hospital de queimadas. Então o Michael usou todo o talento e a forma que ele tinha para ajudar as outras pessoas e organizações que necessitavam de ajuda e de caridade. E uma das coisas que ele sempre apontou foi principalmente as músicas dele. Algumas músicas como We Are The World, Heal The World, Man The Mirror, Earth Song e por aí vai, falavam principalmente entre ajudar as pessoas e comunicar uma mensagem de melhora, tanto o eu próprio quanto as outras pessoas em si, como melhorar até a Terra em si, né? E uma das coisas que ele conquistou e teve como reconhecimento foi que ele entrou no Guinness Book por ser um dos maiores artistas, uma das maiores pessoas que na história que mais doou para instituições de caridade, e que mais ou menos se estima se foi de 300 a 500 milhões ao longo de toda a sua vida para instituições que necessitavam de ajuda, principalmente foi na parte das crianças e por aí vai. E uma coisa muito interessante que foi analisado por um instituto britânico de psicologia, como as músicas dele, como Heal the World ou You're Not Alone, traziam uma melodia, uma frequência que acalmava e tirava o próprio estresse da pessoa. Diminuía o cortisol, diminuindo a frequência cardíaca, estimulava principalmente o sistema límbico e a parte mais da neurociência, onde um cientista chamado Tobias Kritmer afirmava que nessa equação de mídia e comportamento, ele sempre foi um espelho para as outras crianças e principalmente para as pessoas que ele admirava, que eram as crianças. Então a gente vai ver alguns sucessos que ele teve. E uma das coisas mais curiosas dele, ele foi um dos únicos artistas que em 4 décadas conseguiu estar sempre no topo. Em 70, em 79, 82, 87, 91, 95, 97 e 2001. E agora, né, se escreve que era 2014, mas isso já foi após a morte dele. Então, um artista que emplacou tantos sucessos em uma época tão difícil, é um artista memorável, né? E uma das coisas mais memoráveis assim foi quando ele reuniu os maiores artistas da época para dizer que
nós somos o mundo. Então, o produtor Vince Jones, ele reuniu todos na época e simplesmente o produtor colocou na porta antes da entrada: deixe seu ego do lado de fora, porque era uma causa humanitária, não era uma disputa de egos. Onde a maioria dos artistas tinha seu ego mais inflado do que qualquer coisa na época, aquilo era muito maior do que qualquer outra coisa. Aquilo era para ajudar milhões de pessoas que estavam passando fome e que, através da música, conseguiram trazer um pouco de conforto para aquelas pessoas que necessitavam. Então a gente entra com... O Michael entra em 92, se eu não me engano. 91. O pé na porta dizendo que, independente se a gente é negro ou branco, somos todos irmãos, estamos compartilhando o mesmo destino. Ele entra com uma das músicas mais importantes do Michael, porque com o problema que ele teve sobre o vitiligo, tinha sempre, a mídia sempre caiu em cima dele por causa dele. Ele sendo um homem negro, ficou totalmente branco. E isso na época foi dito como algo generalizado, como ele querendo se tornar branco. E ele lança essa música falando que, independente se ele ser negro ou branco, ele é um irmão como cada um de nós. Isso no Brasil foi o auge, passando no Fantástico, passando em várias plataformas, que mostrando a tolerância e o respeito, independente do que seja. Depois, 95, ele, com esse senso de responsabilidade com a natureza, ele lança Earth Song, uma das canções que significaria a importância dele com a natureza em si, com os humanos ser essa preservação ambiental que não se falava assim na época. Ele lança como uma temática que ele já há muito tempo já estava maturando e que necessitava desse apelo à natureza, apelo aos animais, principalmente da África, que eram muito caçados naquela época, e que falavam que a natureza também é importante, não só a gente. Então, em 96, ele descobre o Brasil e o Olodum. E numa forma de protesto por tudo que estava acontecendo na vida dele, a coisa da intolerância, da própria racial, a própria acusação de pedofilia, ele só quer falar que mesmo as pessoas não se importando com a gente, sempre vai ter alguém se importando com a gente. Por isso que no começo do clipe aqui no Brasil, Michael, ninguém se importa conosco. Então, ele veio pro Brasil mostrando que aqui ele enxergou que tem gente que se importa com a gente, que mesmo com o som do Olodum, ele quer explodir, ele quer falar que a polícia não se importa conosco, que nada se importa com a gente. Então ele mostra que tem sempre alguém olhando por nós, independente do que for. E depois disso a gente vai falar sobre algumas bandas que ele influenciou. Aí tem uma banda... Tem essa banda aí que eu acho que pouca gente conhece, eu não sei. Quiser cantar alguém, fiquem à vontade. Porque eu sei que tem muita gente que gosta dessa banda. 그래 방탄처럼 그게 말은 쉽지 우린 팀플 누가 맨날 뛰어넘어 웃기기는 한데 사실 안 웃기니 10년은 말야 어린 반푼 없어
Watch this beat go, we hooligan. We pop out, we acting a fool again. Dando continuidade, boa noite a todos, sobre a influência de Michael Jackson na atualidade, né? Esse grupo é um grupo coreano, né, que está em alta, eu acho que não sei se todo mundo aqui conhece, né? Um grupo chamado BTS, que o Michael Jackson influenciou, tanto nas coreografias, na postura no palco. O BTS é um grupo considerado hoje em dia, atualmente, um dos maiores grupos, né, de K-pop coreano. E o Michael influenciou muito o K-pop, né? Tanto na cultura coreana como em outras culturas o Michael influenciou. Na indústria da música, no entretenimento, na postura, na coreografia. E assim como o Michael se dedicou a coisas humanistas, assim o grupo BTS. Ele ajuda crianças com autismo, pessoas que sofrem violências, bullying na escola. Eles ajudam crianças com deficiências auditivas. E também, né, o BTS ele não é só conhecido pelos palcos, pela influência do Michael. Assim como o Michael tinha as suas questões emocionais de acolhimento, né? Michael se sentia em suas coisas vulneráveis, assim Michael Jackson incentivou os seus fãs que se sentiam vulneráveis às coisas, né? Assim o grupo BTS, não só o BTS, mas a cultura coreana, acolhe as pessoas mostrando a sua vulnerabilidade, que nós podemos ser seres humanos, né, que tem as nossas questões emocionais, mas também somos envolvidos pelas músicas, né,